Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar de perfume dos anos 80. Então, dando continuidade àquela minha série de vídeos de história da perfumaria, né? Hoje finalmente eu vou falar dos perfumes dos anos 80. Eu sei que muita gente tem nostalgia dessa época, né? Foi a infância, a adolescência de muita gente. Mas assim, eu confesso a vocês que os anos 80 não faz a menor falta. Gente, era o cúmulo da cafonice dos anos 80. Gente, onde é que o povo tava com a cabeça? Era um mau gosto. A única coisa mesmo que salva dos anos 80 é a perfumaria. A única coisa que eu salvaria dos anos 80 realmente é a perfumaria, porque perfume, gente, tem a vantagem de ser uma coisa fragrância, uma coisa abstrata, uma coisa que é fluida, nada a ver com a aparência dos anos 80, né? O visual dos anos 80, assim, a maquiagem, as roupas, o cabelo. Gente, onde o povo tava com a cabeça de fazer uns penteados horríveis daquele nos anos 80. O povo era cafona, vamos combinar, a moda era muito horrorosa nos anos 80. Então, não por acaso, depois dos anos 90, era tudo bem minimalista, né? Se tem uma coisa que não tava na moda nos anos 80, era minimalismo, né? Vamos combinar. Então, gente, falando de perfumaria dos anos 90, 80, já tô misturando tudo aqui. Então, falando da perfumaria dos anos 80, era perfume pra chamar atenção. Olha, se você é daquelas que gostam de deixar rastro, que gosta de, né? Que o perfume chegue antes de você. Se você é daquelas, então a perfumaria dos anos 80 foi feita para você. Até o La Vie est Belle poderia ter sido lançado nos anos 80, né? Mas não, ainda não foi a época do La Vie, mas eu acho que a potência do La Vie est Belle é inspirada na potência dos perfumes dos anos 80. Então, gente, um perfume que estava muito na moda nos anos 80 era o Opium, de Yves Saint Laurent. O Opium de Yves Saint Laurent era um perfume que estava muito na moda nos anos 80. Na verdade, ele foi lançado no final dos anos 70, né? 77, mais precisamente. Então, digamos que esse perfume aqui, o Opium de Yves Saint Laurent, ele meio que abriu a moda dos anos 80 na perfumaria, tá, gente? Foi aquele pontapé inicial que inspirou mesmo a perfumaria dos anos 80. Eu diria, assim, na minha opinião, pelo que eu andei observando e pelo que eu andei lendo sobre, né, perfumaria e tudo mais, esse perfume aqui, o Opium de Yves Saint Laurent, era o La Vie est Belle daquela época. Ele estava muito na moda, então muitos perfumes, muitas marcas, né, se inspiraram nesse aqui para fazer as suas fragrâncias. Nessa época, eles lançaram a versão 5 da Chanel, versão Eau de Parfum, porque até então não tinha. Eles tinham versão Eau de Toilette e eles tinham versão extrato, mas eles não tinham versão Eau de Parfum. Então, a versão de Parfum era mais encorpada, mais quente, mais cremosa do que a versão Eau de Toilette, e era mais barato que a versão extrato, né? Pra quem não lembra mais, né? Os anos 80 também já tinha muita inflação, tinha muita miséria, tinha muito desemprego, tinha muito tudo. Só que o mundo da moda meio que vivia num mundo meio paralelo, né? Porque era só ostentação. Mas assim, na vida real mesmo, o povo tava, né, comendo o pão que o diabo amassou. Então, nos anos 80, a marca Chanel lançou a versão Eau de Parfum do 5, que até então, por incrível que pareça, não tinha. Ao contrário de hoje, né? Hoje em dia a gente lança primeiro, a perfumaria lança primeiro a versão de parfum para depois sair uma versão Eau de Toilette. Antes era o contrário. Por outro lado, naquele tempo tinha muito extrato, eles vendiam muito extrato de perfume. Hoje em dia a gente já não vê tanto versão extrato, e quando tem, algumas marcas fazem, mas costuma ser muito, 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 muito caro. Outro perfume também emblemático, né, dessa época é o Femme de Rochas, que ele também não foi lançado nos anos 80, ele foi lançado bem antes. Só que ele teve uma grande reformulação nos anos 80, porque as vendas estavam meio fracas da Rochas e a fragrância já não encantava muito o pessoal da época, né? Então, Olivier Cresp, ele reformulou esse perfume e deixou ele bem com a cara dos anos 80. Ele colocou uma nota de cominho bem forte, assim, para deixar o perfume bem cabuloso, bem daquele jeito, segundo o gosto da época, né? Porque naquele tempo era só exagero, gente. Era só no exagero o negócio.
Ou era exagero nas flores, era exagero nas especiarias. E como esse daqui é um perfume com o Opium de Yves Saint Laurent, é um perfume com muitas especiarias, eu imagino que, né, ele pensou, o pessoal tá gostando de uns perfumes assim meio barroco, rococó, vamos tacar um cominho aqui dentro. E aí, né, o perfume continua sendo vendido até hoje, e, enfim, é sucesso, né, o Femme de Rochas. Mas se tem um perfume que é a encarnação completa dos anos 80, é o Poison da Dior. Este perfume, gente, realmente foi o que desbancou o Opium. Ele, quando fizeram esse aqui, quem fez na intenção já de fazer um perfume para concorrer com o Opium de Yves Saint Laurent, que era um perfume muito, vendia muito, estava muito na moda, todo mundo só queria ele, enfim, aquelas coisas. Então, as outras marcas correram atrás para fazer, né, uma coisa para competir com ele. É importante lembrar também que nessa época a perfumaria designer, gente, ela explodiu. Aí, sabe um período que a perfumaria designer tomou conta mesmo e se tornou muito mais importante em termos de quantidade, né? Que a perfumaria tradicional, as perfumarias antigas tradicionais, tipo Guerlain, tipo Roger Gallet, Caron, as marcas mais antigas. Então, assim, nos anos 80 foi quando as marcas de designer, no caso, marca de roupa, marca de acessório, marca de bijuteria, apareceram com tudo, né? Foi tudo quanto é coisa lançava sua linha de perfume. Era celebridade, era loja de roupa, lançava seu perfume, tudo lançava seu perfume. Então, gente, voltando a falar do Poison da Dior. Como o Opium era o La Vie est Belle da época, dos anos 80, as outras marcas correram atrás para lançar um concorrente, né? Então a Dior lançou o Poison e, de fato, fez muito sucesso. O cheiro do Poison é simplesmente incrível. Para mim, a fragrância é completamente diferente do Opium. Eu não acho que ela tem nada a ver. Aqui realmente tem a tuberosa, né? Então, no caso, o Opium Yves Saint Laurent é um perfume mais ambarado, mais com especiarias, quente e tudo mais. O Poison, por sua vez, ele tem fruta, ele tem tuberosa, ele tem muitas flores, que aqui já não tem. Então, já lançou um novo segmento de perfume. Será que foi o Opium? Será que foi o Poison da Dior que lançou a modinha do floral frutal? Não sei. Fica o questionamento. O Poison, diga-se de passagem, foi um perfume que foi lançado em 85. Porém, antes dele, um perfume que estava bombando muito lá nos Estados Unidos era o Giorgio Beverly Hills. O Giorgio Beverly Hills é um perfume de uma loja, na verdade, não era uma marca de roupa, era o nome de uma loja que vendia muitas marcas, então era uma loja multimarca. E ele resolveu lançar a sua fragrância, no caso esse aqui, né, o Giorgio Beverly Hills, e estava fazendo muito sucesso. Esse daqui, por sua vez, foi inspirado no Fracas, de Piguet, que é um perfume dos anos 40, então com aquela tuberosa bem daquele jeito, né, bem do jeito que eu adoro. Então, acredito eu, assim, na minha humilde opinião, que o Giorgio que deu depois, né, a ideia de fazer o Poison, porque ele veio bem depois. Ele veio em 85, enquanto que esse aqui veio em 81, então 5 anos depois. O Giorgio Beverly Hills também inspirou o Jardin de Bagatelle da Guerlain, que foi lançado logo depois, em 1983, o Jardin de Bagatelle da Guerlain. Então, gente, para quem não sabe, assim, a Guerlain naquele tempo já estava ruim das pernas. Tipo assim, as marcas designer faziam uma propaganda muito agressiva, coisa que as marcas tradicionais não faziam. A Guerlain também não era de fazer muita propaganda, investir em marketing, no caso, né? Então, a primeira fragrância mesmo que a Guerlain investiu pesado em propaganda e marketing foi o Sansara. Então, o perfume que bombou da Guerlain nos anos 80 foi o Sansara. Então, Sansara, em vista dos outros, né, floral frutal, floral com especiaria, já era um floral mais amadeirado. Então, o diferencial do Sansara foi que, no caso da Guerlain, foi que pela primeira vez eles primeiro imaginaram o conceito do perfume, o nome do perfume, a propaganda do perfume, tudo que ia girar em torno do lançamento do perfume, para depois fazer a fragrância. Que até então as marcas tradicionais, como elas não... As marcas antigas, tradicionais de perfumaria, elas não estavam tão preocupadas com essa coisa do marketing e da propaganda. Os perfumistas simplesmente faziam as fragrâncias lá que eles tinham vontade de fazer,
sem essa preocupação realmente de vender. Então, o Sansara realmente foi o que salvou a Guerlain da falência, né? Pelo que eu andei lendo por aí. Porque as marcas design estavam daquele jeito, estavam tomando muito... estavam ocupando todo o mercado, na verdade. E muita marca tradicional desapareceu realmente nessa época. E muita marca de nicho apareceu nessa época justamente para competir com essa proposta mais, digamos, perfumaria raiz, que a perfumaria de massa já não estava oferecendo. Eles estavam fazendo um imitando o outro, para vocês verem, né? Eles estavam fazendo a perfumaria assim, um imitando o outro, um querendo tomar o lugar do outro. Eles estavam realmente nessa ideia. Enquanto que na perfumaria mais antiga, mais tradicional, não tinha essa obrigação toda de fazer um perfume específico para competir com aquele que já está sendo sucesso de vendas, sabe? Por exemplo, quando Yves Saint Laurent resolveu lançar o Opium Yves Saint Laurent, era uma fragrância que não estava na moda na época, que ninguém ambarado e tudo mais, assim, não era o que estava bombando. Ele lançou isso aqui no final dos anos 70, e o que estava na época, na moda, nos anos 70, eram os perfumes verdes. E Yves Saint Laurent deu na telha dele de fazer, e Yves Saint Laurent mesmo, o próprio, né? Ele estava vivo na época, então, assim, então ele participou da criação, tudo, do nome, tudo, a ideia. Não foi ele que fez o perfume, ele não era perfumista, mas ele participou da criação da fragrância, do conceito e tudo mais. Então, quando ele lançou isso aqui no final dos anos 70, não foi necessariamente para competir com as vendas de algum perfume que estava vendendo muito naquele tempo. Não, ele simplesmente quis lançar isso, porque ele quis lançar isso e pronto. Já nos anos 80, realmente, as marcas de perfume, eles realmente começaram a imaginar um perfume para competir com aquele ali que já estava fazendo muito sucesso. Então, por isso que tem muito perfume parecido, tem muito perfume que se inspira um no outro. Isso já existia antes? Sim, já existia, mas nos anos 80 foi bem mais forte, bem mais agressivo. Então, assim, realmente a coisa... todo mundo se pegando ali. Outro perfume também, por sua vez, inspirado no Poison da Dior, é o Loulou de Cacharel. Enquanto o Poison da Dior é uma tuberosa adulta e tudo mais, o Loulou de Cacharel, gente, por incrível que pareça, era o perfume modinha das adolescentes. Era o perfume que bombava na escola, nas meninas novas, assim. Era, tipo, o primeiro perfume que elas usavam e tal. Era o Loulou de Cacharel. E, de fato, o Loulou me faz pensar mesmo em cheiro de boneca, né? Eu acho que, naquele tempo, eles perfumavam as bonecas com Loulou. Então, a Casa Chanel, além do 5, né, o de parfum, eles também procuraram fazer a fragrância, né, da moda barroca daquele tempo. Então, eles lançaram o Coco. Então, a Chanel lançou o Coco também. O perfume barroco, ambarado, quente, bem na linha do Opium Yves Saint Laurent, bem inspirado nele. Na verdade, não. Na verdade, o perfumista, ele foi na casa da Chanel, né? Ela morava no hotel, gente. Então, assim, aí ele foi lá, né? Ela já tinha falecido nessa época. Então, o perfumista, o Jacques Pouge, foi lá na residência dela, onde ela morava, e foi se inspirar, né, da decoração, das coisas, assim, dos cheiros, né, que eventualmente ele deveria sentir ali. E dizem que ele ficou muito impressionado, porque ele não conhecia ela, não conheceu, aparentemente ele não conheceu ela, não sei. Não conhecia o local até então, aparentemente. E ele ficou bem impressionado porque ele imaginava que a decoração lá do local onde ela morava deveria ser uma coisa minimalista, né? Segundo a moda dela mesma, que era uma coisa mais sóbria, mais minimalista. Só que não. Ele deu de cara com uma decoração bem exuberante, bem exótica, bem barroca mesmo. E daí ele tirou a inspiração para fazer esta fragrância. E de fato, você sente esses perfumes aqui com o olho fechado e ele te transporta. Ele te transporta para um universo barroco mesmo, insensado, escuro, tenebroso, exótico, ao mesmo tempo refinado.
E de fato ele passa mesmo essa ideia de um exagero refinado, sabe? Um exagero baroque, mas com uma elegância, um refinamento ali, apesar dos exageros, assim. É um exagero domesticado, civilizado, sei lá. Não sei como descrever a coisa, mas enfim. A ideia, a proposta da fragrância foi essa mesmo. E, diga-se de passagem, é meu perfume preferido da casa. É esse aqui. Esse aqui eu acho top. Outro perfume também dos anos 80, que foi lançado em 81, foi o Must de Cartier. Que, diga-se de passagem, eu tô super triste, porque parece que ele tá saindo de linha e eu simplesmente acabei de conhecer esse perfume. Descobri recentemente esse perfume, achei muito bom e aparentemente ele já está saindo de linha. O Must de Cartier, ele saiu em 81, então ele pegou as influências do perfume do Opium Yves Saint Laurent, né? No caso, um perfume incensado com especiarias, ambarado e tudo mais, só que também com notas verdes, que era o que estava na moda nos anos 70, né? Como saiu em 81, imagino que ele misturou um pouco, né, essa coisa do ambarado com notas verdes e lançou uma subfamília olfativa chamada Oriental Verde. Então, o Must de Cartier também foi inspirado no Shalimar, né, mais ou menos no caminho olfativo do Shalimar, só que em vez de colocar notas cítricas na nota de topo, né, como é o caso do Shalimar, da Guerlain, eles colocaram notas verdes na nota de topo. E, por sua vez, a Calvin Klein, inspirada no Must de Cartier, lançou o Obsession Calvin Klein, que é um perfume também que faz muito sucesso, que tem aí pra vender até hoje. Eu acho que eu vou comprar esse Obsession, porque esse eu não conheço. Eu vou dar um blind nele qualquer dia. A marca Paloma Picasso, né? Tem o perfume Paloma Picasso e também o Knowing, da Estée Lauder, foi quem lançou os New Chypre da época. Sempre parece que a cada 10 anos sai um New Chypre, né? Na época, o New Chypre era o Paloma Picasso e o Knowing, da Estée Lauder. A marca Boucheron também lançou a sua primeira fragrância, o Boucheron, já no final. Então, teve muita marca nova que apareceu. Como eu falei no início, tudo quanto é marca de tudo quanto é coisa resolveu lançar sua fragrância. Então, teve muita celebridade que lançou fragrância. Teve loja, no caso, George Beverly Hills, que lançou a fragrância. E teve também perfume da marca Bic. Sabe a marca Bic de caneta e isqueiro? Eles também lançaram uma linha de perfumes. Pois é. Aí, como o Yves Saint Laurent já tinha esse aqui, né? Que estava bombando, que fez muito sucesso. Ele foi lançado no final dos anos 70 e continuou fazendo muito sucesso durante toda a década dos anos 80. Yves Saint Laurent resolveu lançar um outro perfume, dessa vez um perfume mais nostálgico, no caso, né? Em 83, Yves Saint Laurent, o próprio, ele resolveu lançar uma fragrância mais delicada, com nota de rosa. Ele queria nota de rosa. E na época não estava na moda. Rosa não estava na moda. E ninguém queria saber mais de perfume de rosa. Mas o cara, ele queria a si mesmo lançar um perfume de rosa. Ele sempre, querendo ser do contra, né? Não querendo seguir a moda. O cara, afinal de contas, o papel dele era lançar a moda nova, né? Então, o que foi que ele fez? Ele lançou o Paris, de Saint Laurent, perfume de rosa. E ele queria que fosse um perfume de rosa, ele queria que fosse perfume nostálgico, ele queria que fosse perfume que fizesse pensar os perfumes mais antigos e tudo mais, né? Então, ele lançou o Paris, de Saint Laurent, que foi uma fragrância que foi inspirada no caminho olfativo do Après Londé. Então, a perfumista, né, que fez o Paris, de Saint Laurent, ela se inspirou do caminho olfativo do Après Londé de Guerlain e fez o Paris e deu muito certo e tem aí para vender até hoje, né? Apesar de ser uma nota de rosa e muita gente não gosta de rosa. Aqui, eu sei que aqui na França o pessoal tem muita implicância com a nota de rosa em perfumaria. Muito. Até hoje não tá na moda essa rosa. Tem umas fragrâncias que lançam assim mesmo, né? O perfume com rosa e tudo mais. Muita marca lança. Mas, assim, tem muita gente que realmente tem implicância com a nota de rosa. Não sei porquê. É a nota de rosa e a nota de cravo. Que o pessoal tem muita implicância aqui. E em 81 também, né? Até antes do Paris, se eu não estiver enganada. Saiu antes do Paris. Que o Paris saiu em 83.
o Jean-Charles Brousseau lançou a sua segunda fragrância, que foi o Ombre Rose. Também um perfume delicado, de rosa, poudre, coisa que realmente não estava na moda naquele tempo. E, porém, contudo, todavia, o perfume tá aí para vender até hoje. Ele fez muito sucesso. Ele inspirou tudo quanto é coisa, sabonete, shampoo, tudo mais. Muita coisa foi inspirada na fragrância desse Ombre Rose de Jean-Charles Brousseau. E também foi um perfume o alienígena da época, né? Foi lançado assim numa época que realmente esse tipo de fragrância não estava na moda. Assim mesmo, eles fizeram e deu super certo, que até hoje a gente tem ainda para vender isso aqui. Na perfumaria de nicho, né? Aí temos a marca Nicolai. E na época eles lançaram o New York, que também foi um perfume que fez muito sucesso. Até hoje também tem para vender. Eu tenho aqui a versão intensa dele, que é um perfume fresco, verde. Então, ele foi lançado no final dos anos 80 e a perfumaria de nicho nessa época estava se desenvolvendo, porque nem todo mundo queria mais usar aqueles perfumes design, ninguém aguentava mais tanta bomba. O povo queria os perfumes diferenciados, não, as fragrâncias diferentes, mais original, sem necessariamente seguir a moda do momento, aquelas coisas. Então, a Nicolai lançou esse perfume no New York, que na época fez muito sucesso e que até hoje ainda existe para vender, que é um perfume fresco, aromático, cítrico, verde, nada a ver, né, com as bombonas dos anos 80. A marca Nick Goutal também lançou o Sables, que também tem para vender até hoje, que é também um perfume que tem nota verde. E tem a Diptyque, que lançou também o L'Ombre d'un Lot. Ombre Danlo, que também é um perfume verde com notas florais. Só que esse também eu não conheço. E eu não sei se ainda tem para vender. Aí, gente, chegamos na perfumaria masculina, né? E o que estava na época, na moda, né? Nos anos 80, era o perfume viril, perfume macho. Então, teve o Jules, de Dior. Mas parece que ele não fez muito sucesso. E aí, depois a Dior lançou o Fahrenheit, que foi um perfume revolucionário para a época. A perfumaria designer se inspirou muito na mitologia grega para dar os nomes aos perfumes, porque tinha o Kouros, de Yves Saint Laurent, Chérius, de Givenchy. Não, em francês acho que eles falam Sérios. O Sérius, de Givenchy. Teve também o Bellamy, da Hermès, e o Derby, da Guerlain. Então, gente, vou terminando por aqui. Essa foi minha viagem pelos anos 80, né, da perfumaria. Vou terminando por aqui e até a próxima. Beijo, beijo. Tchau!